Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer de bom, sexta-feira, equação. Tá aqui Flávia Lippe, feliz dia novo. Flávia, tudo bem? Feliz dia novo e parabéns para mim, que hoje é meu aniversário. É mesmo, de novo? Hoje é meu Poxa, aniversário. seu aniversário assim, dia 25 de fevereiro. Você Sim, continua fazendo comemoração de aniversário várias vezes, várias. Toda hora que me dá que é vontade pra... de comemorar a vida, eu falo que é meu aniversário e convido todo mundo, é meu aniversário. Mas você fazia também isso para contemplar as suas várias tribos, né? Isso, Era a sempre. turma vegana, depois era a turma pé na jaca, depois era a turma... Era. Mas agora, sem poder fazer assim, festinhas e tudo, né? Eu agora estou fazendo aniversário só uma vez por ano. Olha que coisa. Ah, você Não voltou a pode fazer uma fazer vez por ano aniversário uma só. vez por ano só? E como é que você se sente? Ai, muito bem. Tirando os conflitos do mundo, né, e os eternos conflitos que a humanidade vive, eu me sinto muito privilegiada e me sinto muito honrada de ter me tornado a mulher que eu me tornei. Então, eu tenho muito agradecimento mesmo pelo meu aniversário. Você sabe que você não vai acreditar, mas isso eu vi numa antiga Vejinha, a pessoa tentando elogiar a Bruna Lombardi, né? Ah, Que era uma espécie de aniversário, ou a matéria dizia assim, não, ela não revela a idade, mas aparenta bem menos. Não é demais? as Então você não pessoas não têm aparenta a limites, idade, mas humanos você, não têm ó, limites. você não precisa revelar a idade, mas eu posso te dizer que você aparenta bem menos. Você parece bem menos. Ah, tá ótimo, muito Não, obrigada. resolveu tudo o elogio, né? Tentou a cordialidade no texto, mas ficou pior, né? Bem pior, né? Seria melhor falar a idade da Bruna de uma É, vez, né? Mas enfim, a Bruna é interessante dessas pessoas, como você também, dessas mulheres que transitam, né, no tempo. Ela, claro, é de outra geração anterior à sua, um mas pouquinho a até antes Bruna da é minha. uma parte, Ela é né? até mais velhinha do que eu, é linda, sensual, Aquela poeta. pessoa, aquela Tem, família, né? é, Nossa e Senhora. ela tem uma coisa como você também, falando de você, que acho que uma pessoa sempre foi muito centrada. Eu tive a oportunidade de estar com ela assim perto, sem me apaixonar, quer dizer, sem revelar essa paixão, né, como perto de você também. Mas enfim, uma pessoa muito centrada, muito equilibrada, faz as coisas dentro do seu tempo, tem uma organização, se esconde mesmo com a sua beleza, com as exposições que ela teve naturais, né, de uma vida de artista, mas ela sempre escondeu assim, escondeu não, ela, ela protegeu a privacidade dela, o É, jeito de fazer, que é, é uma coisa importante, né? Nos dias de hoje é. parece que ninguém se protege, né? Da sua Bom, eu intimidade, não da sua ligo, na verdade. Eu privacidade. tenho 55 anos, eu acabei de fazer 55 anos. Eu não ligo, não. Não falei que se aparenta bem menos? Viu? Mas, Flávia, olha, feliz aniversário para você, em nome Obrigada. das milhares de pessoas que ouvem esse programa ao vivo, na rádio, na internet, nas redes, os podcasts depois, as pessoas que curtem muito o seu papo, elas gozam muito da sua saúde, né? O benefício das suas ideias, das suas pesquisas, isso que você compartilha com a gente. E é muito legal falar com você sempre aqui. A gente sempre está falando de saúde mental, está falando de equilíbrio e também recorrente no nosso papo aqui, falando de diálogo, que é o que a gente faz aqui, diálogos nutritivos. E claro, diálogo de paz, não tem como evitar esses dias, a gente está bombardeado de um jeito terrível pelas notícias, mas pior ainda é quem é bombardeado na sua casa por mísseis, por bombas, por todo tipo de ataque. Então a gente, pela compaixão, um dos sentimentos humanos que a gente tem, nós que não somos da guerra, todas as pessoas que nos ouvem aqui, independentemente dos motivos da guerra, a gente se compadece das pessoas que estão saindo das suas casas, pegando a estrada sem nem saber para onde vão. Que triste mundo é esse que ainda não achou um jeito de conciliar as diferenças, né? Interessante. Primeira pessoa que veio na minha cabeça, eu sempre chamo ele aqui, né? Que é o Maher, né? É, Maher Hassan Musleh. Eu acho que ele tem tanta coisa para falar sobre isso, né? Assim, do que é a experiência de ter vivido a guerra e o que é a experiência de viver a paz, né? Porque ele tem esse trabalho tão sólido, né? é a, Mas a, a tragédia, ela marca profundamente uma geração, às vezes, uma né? geração. É uma guerra civil, como é o caso dele, uma guerra como essas marca
uma geração. Não Gerações, né? bastasse os conflitos daquela região que a gente está presenciando aí, desde da Segunda Guerra, a Guerra Fria, depois o fim do comunismo, depois as divisões ali. Enfim, tem todo um contexto geopolítico que a gente precisa tomar um baita cuidado, né? Um baita Porque cuidado. não tem bonzinho e não tem santinho. Então tem todo um contexto, né? Como em todos os conflitos, né? Se você pega um conflito, você lida muito com isso nos seus treinamentos em empresa. Uma empresa está com uma dificuldade ali, tem uma série de conflitos que estão embutidos, né? Sim, Situações. Então você precisa ouvir mesmo. É só o diálogo mesmo que promove um encontro a partir de algum princípio, né? Se não tem um princípio onde a gente possa, mesmo dentro das diferenças, ter um ponto de partida, se não tem um princípio, você não consegue evoluir em qualquer que seja o diálogo, seja de um casal, seja dentro de uma claro. organização, seja uma questão mundial como essa de um país contra o outro, né? Os conflitos, eles são inerentes, né? Assim, nós... aliás, assim, na verdade, o conflito em si, ele não é ruim, né? O ruim é não elaborar a conversa e partir para a guerra. Porque o conflito ele pode gerar, na verdade, uma série, né, de soluções, desde que a gente vá para um caminho saudável, né, um caminho de cultura da paz mesmo, né, que tem conceitos e valores que sustentam a conversa. Né, eu acho que qualquer ambiente, qualquer relação, qualquer local, ele fica muito mais harmonioso, né, se a gente tem uma comunicação pacífica e o desejo profundo de entender o outro e ouvir o que o outro tem a dizer, né? Então, a gente está vivendo realmente um momento super delicado. Eu não tenho competência para falar de geopolítica, nem tenho essa intenção, mas eu tenho competência para falar de seres humanos, né? Que são os, de certa forma, né? Somos nós que geramos, né? Essa guerra, né? Por trás de todas as decisões tem um ser humano ali tomando uma decisão, seja por qual ideia que ele tenha, ele está tomando uma decisão que pode gerar uma comunicação pacífica e harmoniosa ou pode gerar uma guerra, né? Pois é, a gente individualmente sempre tem a nossa parte num conflito, né? A gente tem Sempre. 50% aí de propriedade, né? De uma história, né? Para o sim, para o bem ou para o mal, quer dizer, ou seja, cada um tem a sua razão para defender seus interesses, né? Assim, sempre que tem um conflito são interesses conflitantes. É isso aí, são Sim. interesses diferentes, antagônicos. Eu quero uma coisa, você quer outra. Um país deseja isso, o outro deseja aquilo. E aí as pessoas começam a tratar de negociar a partir de suas posições. Assim, eu tô aqui, não baixo o meu topete. Eu tô aqui, não vou dar espaço. Então já começa errado o diálogo, né? Cada um Já. coloca a sua posição na frente e aí você não evolui para um encontro, para uma conciliação, né, Flávia? Eu acho que tudo que tem na frente um desejo puramente pessoal e egocêntrico vai gerar uma guerra. Né? Claro que quando as pessoas estão conversando, cada uma delas tem uma ideia daquilo que ela gostaria de dizer, mas não é uma contra a outra. Né? Esse que é o importante de compreender do que é realmente uma relação harmoniosa e uma comunicação, né? Não é um contra o outro. São os dois querendo entender os pontos. E a É, partir daí, né, encontrar serenidade, empatia, diálogo, né? Para que até as competências do diálogo possam aparecer, né? é. Ô, Flávia, bom, vamos fazer o seguinte, vamos junto com as pessoas que estão com a gente elaborar esse assunto aqui pelas bordas, né? Pensando nos nossos Uhum. próprios conflitos, nas nossas diferenças, Sim, quais as guerras, as brigas, as batalhas que a gente compra, por que que a gente compra, onde é que está a nossa parte nos conflitos, até para a gente pensar a partir do pequeno aqui que somos nós, já que somos humanos, como é que a gente participa individualmente e coletivamente desses conflitos que podem levar a tragédias e guerras. Segura aí um pouquinho só. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. É isso aí, com quem tem o que dizer de bom, a gente
contaminado aí pelo noticiário, claro, do rádio e da TV, já estava uma preparação, agora a coisa está deflagrada. A gente fica assistindo, aquilo sequestra a nossa atenção. Sempre que tem um conflito, a gente, mesmo estando longe, a gente sofre, né? A gente, É, a gente fica triste. Isso tira a gente do centro, né, Flávia? e também nós estamos, todos estamos na guerra, né? Não existe uma guerra É, lá, né? isso. Existe uma guerra, né? Ela tem mil consequências, né? Não existe ela lá e a gente aqui, né? Não É. somos lá e nós aqui, né? Pois é, a gente tem uma conectividade humana, naturalmente, por essa sensibilidade que a gente tem, da solidariedade, especialmente com o povo. Depois a É, nossa conectividade é em cima daquilo que a gente construiu como sociedade, que são os modelos políticos de gestão e tal, onde entra uma palavra perigosa, né, que é o tal do poder. Quando existe um exercício de poder, que a gente está vendo aí de de organizações, né? Um agrupado, digamos, de OTAN, que isso parece que fere princípios combinados com o outro lado, e um lado no meio, enfim, tem algo ali muito complexo. A gente depois vai tentar colocar aqui uma matéria da BBC News para explicar um pouquinho do contexto do conflito lá. Mas, eu enfim, acho importante tem. que as pessoas aprendam sobre o contexto, para também, assim, não tomar lado, né? A gente tem que estar, o pensamento crítico ele tem que estar, assim, É, possante agora, né? o lado que a gente está é o lado de dentro, é o lado da paz, é o lado de que Isso. quer sempre uma solução para o conflito de uma maneira pacífica, né? Que existam as diferenças, como você falou, ela é importante. Nós estamos vivendo uma era de conflito por causa da exposição mesmo de internet, acelerou o conflito, porque todo mundo tem opinião, todo mundo expõe, e a gente não estava tão preparado para dialogar assim em assuntos tão contundentes, em diferenças tão cruciais como a gente vê até na política, em relação à moral, a comportamento, sobre temas às vezes até que tem a ver com a nossa vida. Imagina a gente pegar um tema grande como esse, mas enfim, essa era do conflito, como você falou, ele pode ser positivo porque ele propõe um diálogo, desde que a gente se respeite, né, Flávia? Eu acho que a gente está na era da liberdade, sabe? As pessoas falam que a gente perdeu a liberdade, mas pensa bem, qualquer um hoje tem um celular na mão, qualquer um hoje pode postar o que quiser, falar o que quiser, desde que ele arque com as consequências, porque É, ele tem a possibilidade de falar o que ele quiser, né? Assim, as pessoas falam, a gente não pode falar nada hoje que ofende. Não é bem isso. A gente pode falar tudo. A gente só não está preparado para falar com respeito o que a gente pensa. E a gente é, sempre acha que a gente tem razão. Como a gente sempre acha que a gente tem razão, o que a gente vai fazer? A gente tem total liberdade para falar tudo. Mas se você tem razão, você quer falar do seu jeito. Você não quer ouvir o que o outro tem a dizer, né? Então, como você falou, a gente não está preparado para conversar e dialogar numa estratégia mesmo de comunicação pacífica. A gente não foi preparado para ter liberdade, né? A gente foi preparado para falar aquilo que poderia ser dito. Agora você pode falar tudo, mas você tem que arcar com as consequências do que você fala e também você precisa respeitar o outro. É simples, na verdade, né? é. É um novo caminho, na verdade, da liberdade da comunicação, né? E se a gente E aprende a comunicar de forma pacífica, a gente pode falar tudo. tem uma frase antiga assim, né? Que quem fala o que quer, ouve O o que que não não quer. Porque é isso aí, um ponto de vista é a vista de um ponto, e às vezes a gente tem que estar preparado. Hoje a gente está misturando aí as pessoas em geral por essa dificuldade em debater, né? Elas estão confundindo opinião, uma sensação, um sentimento que elas têm sobre um determinado assunto, ou uma janelinha que se abre a partir de uma realidade, ela já sai opinando sobre a guerra, sobre o governo, sobre tudo. E ela está preparada para alguém que também esteja mais informado, mais aprofundado naquele assunto, que consegue fazer uma análise mais abrangente. Então a opinião perde às vezes porque ela se distancia do fato. Se exatamente. distanciou do fato, a gente já começa a perder, porque é E normal, né? isso serve A para premissa tudo. é falsa, a gente já perde a Isso serve para conversa. tudo. É, Se você vai dar sua opinião num relacionamento, se você vai dar sua opinião dentro da empresa,
em alguma coisa que está acontecendo, você tem que ter pensamento crítico, saber exatamente quais são os fatos e falar exatamente sobre os fatos. Você não vai falar sobre a pessoa, sobre o que você achou, o que você acha, né? E a comunicação pacífica, ela parte justamente desta possibilidade de você ter maturidade e você ter também, obviamente, pensamento crítico, capaz de falar de algo sem julgamento. Você sabe que eu acompanho muito e fui também narrador dos livros de um dos caras que participa, né, em missões de governo, né, convidado para negociar conflitos. E também para gestão de crise, também fiz 2 cursos de gestão de crise, por nada, né? Enfim, eu acho interessante essa provocação, que você conhece bem, que é o William Ury. E ele que trabalha isso, ele tá desde uma questão, por exemplo, do Abílio Diniz, que é a venda das ações para o grupo Cassino, tem um conflito que não consegue resolver em 3 anos, ele vai, a partir de uma escuta ativa, achar Sim. onde é que está o problema e propor e resolver um conflito em 3 dias. Ele pega os guerrilheiros lá não sei da onde, do Oriente Médio, e ele consegue criar um ambiente de escuta, antes de mais nada, para ver Exatamente. onde é que existem pontos convergentes e de valor para as duas partes, para ver se a partir daquele ponto se constrói um diálogo, mantendo as diferenças, que as pessoas têm as Claro, diferenças, têm as lógico. suas posições. Ele Mas, só def... uma conversa que realmente chega num lugar comum, ela tem diferença. Isso não há problema na diferença. É. O problema há em não compreender e não ouvir o que que é convergente, né? Se a gente tem essa percepção, seja num caso de divórcio, se a coisa é feita de uma maneira transparente, honesta, ética, considerando a história que os dois têm em comum, ou numa sociedade que quebra, entendeu? Construiu-se alguma coisa de positiva naquela sociedade, seja matrimonial, ou seja de um negócio, e na hora do conflito se joga fora tudo aquilo de positivo que foi construído, e ali está o endereço para a solução, para que as pessoas se separem, mas que não exista esse modelo de que parece que a qualquer momento vai ter uma guerra mundial dentro daquela família ou dentro daquela organização que está dividida, né? Sempre achar onde é que está o valor que a gente construiu junto e a partir dali estabelecer harmonias possíveis, né? É. Eu vejo assim, tem até assim uns 10 itens que a gente deve ter sempre na nossa cabeça quando a gente quer ter uma comunicação pacífica e a gente quer ter, de fato, criar, né, uma cultura da paz. Né? Espera um pouquinho, você vai falar dos 10 Guerra, itens? né? Você vai falar dos 10 itens? Vamos falar? Então espera um pouquinho, deixa eu vir Tá, aqui que eu não quero te interromper depois, assim tá bom. a gente já volta com 10 itens para a gente procurar essa comunicação pacífica, conciliadora, num diálogo sempre produtivo, nutritivo, diálogo de paz. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Hoje aqui com a Flávia Lippe, a equação, como equacionar os nossos conflitos. A gente vê um conflito grande desse, macro do mundo, mas é claro, a gente vive todo dia elaborando algum conflito. Quais são os caminhos, Flávia, que você tem aí dessa sua experiência, dos seus estudos, alguns caminhos, as dicas que você estava querendo falar, para se construir uma comunicação pacífica? Eu, inclusive, fiz uma pós-graduação nisso, né, em cultura da paz, né, e realmente lidar com os conflitos. Eu fiz, na verdade, para conflito de guerra, né? Eu fiz primeiro as mediações privadas, depois fui fazer as mediações de conflitos geopolíticos. Interessante, né? Mas também como você, porque a gente tem essa coisa da paz e querer entender os caminhos, né? Isso ajuda muito. Eu sempre fui uma pessoa conflituosa e eu entendi que eu não era uma pessoa de guerra. Eu era conflituosa e continuo sendo, porque eu acho que eu trago o conflito para a paz. Né? Assim, se tem uma coisa que não está se entendendo, vamos trazer isso para uma mediação de conflito de paz, né? De trazer uma cultura da paz para essa conversa, né? Então, eu nem me considero mais uma pessoa, na verdade, é porque as pessoas escutam isso, né? Uma pessoa conflituosa, mas realmente eu sempre questiono muito. Né? Eu sou uma pesquisadora, eu sou uma questionadora.
né? Mas hoje a gente consegue fazer de outras maneiras, né? Assim, todo mundo que tem esse perfil, eu, você, né? Então eu consigo fazer de uma maneira mais saudável, né? Eu acho que se a gente quer a cultura da paz, a gente tem que promover e vivenciar o respeito à vida, né? Essa dignidade que todo mundo tem que ter, sem discriminação, sem preconceito, sem rejeição de qualquer forma, sem a fala violenta, né? Compartilhando tempo, recurso, né? E tem aí, eu acho que umas 10 diquinhas que talvez ajudem numa conversa. Assim, isso é básico para qualquer coisa. Tá. Não estou dizendo que você vai entrar aí numa guerra e usar esses 10 passos, né? Mas é a base para que você consiga, inclusive, desenvolver isso, né? Então, ouvir de verdade, né? E que, se você não entendeu, faça perguntas. Não fica induzindo ou deduzindo, né? Porque você induz para uma resposta ou deduz algo que você gostaria de ouvir, né? Ou deduz algo que a pessoa ia falar e você achou que ela ia falar e ela não falou. Isso já era um conflito na hora do início da conversa. Né? Porque a pessoa quer falar alguma coisa, você fala, mas eu tenho certeza que você ia falar isso. Não, eu não ia. Né? Depois, a gente tem que se esforçar para compreender o que está sendo dito. Se não entendeu, pergunta 1000 vezes. 1000 vezes. Mas só vai para o passo seguinte se você entendeu genuinamente o que aquela pessoa está falando. Porque se você vai pular para dedução e vai pular para indução. Você vai querer levar para um lado para acabar logo com a conversa. E quando a gente está dentro de um conflito, você não quer acabar logo com a conversa, você quer acabar com o problema. Né? Você quer chegar numa solução de paz. Né? E depois, o terceiro passo, vamos dizer, é ser muito claro nas colocações. E você sabe que eu tenho essa característica desde pequena, né? Eu sou uma pessoa clara. Eu sou clara e sou direta, e desde criança. E como sou mulher, eu fui muito recriminada por isso, né? Já fui chamada de brava, de uma série de coisas, porque eu sou clara, eu falo uma coisa de forma clara. E de forma, assim, precisa ali, bem direta, né? E fui tentando até me encaixar, fui me amuando um pouco também, de tanto que eu ouvia isso, até o dia que eu descobri que não, que ser claro era um grande ponto na minha ficar naquele negócio, eu não sou assim, né? Eu sou realmente uma pessoa clara, eu acho que esse é um passo importante, assim, de desenvolver. Se a pessoa não tem clareza no que ela está falando, ela tem que ter clareza, porque senão o outro também vai querer deduzir ou vai querer induzir, né? Eu acho que o quarto passo é se respeitar e respeitar o outro, e se fazer ser respeitado pelo pensamento e não pelo grito, né? Pela ideia, pelo pensamento, pelo que está surgindo, né? Depois, o quinto seria perceber se tem ali um discurso negativo, um discurso contaminado, né? Uma fala que tem aí uma tendência, né? Imediatamente você corrigir essa fala, e se ouvir isso do outro também, você buscar alterar essa fala já para uma fala mais pacífica. Né? Porque às vezes as pessoas não sabem também que elas estão sendo nem preconceituosas, nem violentas, nem agressivas, elas não sabem. E desenvolver essa liberdade de expressão, né, que é o que a gente tem que desenvolver hoje, tem que incluir a diversidade de pensamento. E só pode fazer isso através do diálogo. Né? E o diálogo, ele só pode existir se a gente tiver um pluralismo também de ideias. Né? Porque você vai ficar falando com você. Né? Você com você, monólogo, né? É monólogo. Tem também um sexto passo aí, né? Estou falando em passos, né? Mas são ideias, né? Que é buscar ser empático, mas empático de verdade. Né? Ficar usando aquelas formulazinhas de repetir a primeira palavra, né? Que tem a ver com escutar de verdade, né? A empatia, ela tem que ser genuína, né? O negócio de ferramenta de empatia, você pode desenvolver, obviamente, a gente desenvolve empatia, desenvolve compaixão, mas a empatia, ela tem que ser, sabe, o ponto principal de sentar para conversar com qualquer pessoa que seja, né, em qualquer lugar, em qualquer âmbito, em qualquer situação. Né? Então, eu acho que desenvolver empatia é super importante. Depois, tem que trabalhar a paciência. Porque se você não for paciente, eu não sou uma pessoa paciente.
Eu desenvolvi a paciência, porque eu não sou. Na verdade, dizem que eu sou extremamente tolerante. Eu sou mesmo, extremamente tolerante. Outro dia aconteceu um fato muito interessante na casa da minha mãe, de um fornecedor que não queria entrar, porque a mamãe pediu para ele colocar a máscara, ela é idosa, né, tem 80 anos, e passar o álcool em gel. Isso estava no auge da crise, né? E ela tinha aquelas coisinhas de colocar no pé também, sabe? Aquelas. E daí ele falou: não vou entrar, me recuso a trabalhar para a senhora, porque eu vou entrar sem máscara, sem álcool em gel, sem nada, e se quiser é assim. Aí eu tava lá, e ela ficou super acuada, assim, com medo, né? Eu falei com ele: bom, o senhor veio até aqui, o senhor vai perder seu dia, nós vamos perder o nosso, e vai ser bom para o senhor e para a gente que o senhor faça o trabalho. O senhor poderia abrir mão e tentar realmente colaborar? Aí ele falou assim: esse sapatinho não cabe no meu pé, esbravejando e bravo, e bravo, e bravo, bravo. Eu falei: me dê seu pé, por favor. Eu coloquei o sapatinho no pé dele. Aí ele entrou para fazer o trabalho de máscara, etc. E a minha irmã estava lá, ela falou assim: Flávia, eu não tô acreditando que você fez isso. Você botou um sapatinho no pé da pessoa, você fez isso. Eu já tinha mandado ele não sei aonde. E aí eu entendi o quanto paciente eu sou. É porque as pessoas também olham a paciência, né, numa coisa assim muito comum, né, de barulho, de etc, né? Eu sou impaciente para uma série de coisas e sou paciente, extremamente paciente para, por exemplo, uma conversa difícil, né? Uma tolerância que a gente vai desenvolvendo. Eu desenvolvi muita paciência para uma conversa difícil. Porque tem hora que você fala: o que essa pessoa quer, entendeu, né? Eu acho que a paciência, ela tem que ser desenvolvida. Mas é isso que você falou, a gente tem que estar preparado para uma conversa difícil. Tem, Conversas difíceis tem, não é bem esse caso tem. aí. É uma conversa das mais importantes, é por isso que é É, difícil. E nesse caso aí também tem uma leitura, mesmo tratando com uma pessoa estranha, imaginar o contexto que ela tem de crenças, de claro. valores, como é que você quebra isso para ela entender que você também não está ofendendo-a com a sua exigência. É um cuidado que você tem. E chamá-la para o respeito. Esse é exemplo. Olha, eu estou te dando atenção, eu estou preocupada com você também, isso é importante para mim. Foi muito legal esse exemplo aqui. Mas fazer o seguinte, É para um não te exemplo do interromper, cotidiano, né? É uma coisa deixa que... eu fechar aqui esse pedaço e eu trago você aqui, então, se você quiser fazer uma reflexão aí, é, em nome de conflitos, para a gente depois encerrar o programa com a sua reflexão, com o seu chamamento aí, pode ser? Eu vou falar rapidinho o seguinte: não seja vítima, seja generoso e peça sem exigir nada. Assim a gente consegue os 10 passos de uma conversa pacífica. Não seja vítima, entendeu? Não seja Se- vítima, seja Seja generoso generoso. e peça sem exigir nada. Faça uma solicitação mesmo generosa. Entendeu? Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Do mundo existe conflito, existe desigualdade, existe violência, do outro existe guerra. Importante é como é que você, no seu coração, a sua mente vibra em relação a curar o mundo, esse mundo que a gente vive, esse mundo onde a gente habita junto com tantas almas, talvez uma única alma, somos todos um. E nesses dias que a gente sofre com a dor dos outros, porque ela está estampada nos jornais, na internet, no rádio, na televisão, como é que a gente olha para dentro e procura essa paz interna para emanar, quem sabe, essa frequência boa que, com o auxílio da Flávia, vamos fazer essa busca, né? Para que esses homens de poder, esses que têm na mão deles, né, decisões que são perigosas, né? E que eles consigam também ser influenciados por energias, que eu tenho certeza que o mundo todo está nessa energia. Todas as pessoas de bom coração, de boa alma, estão querendo isso, em nome daquelas vidas que sofrem inocentemente. Chega junto aqui, Flávia, para uma reflexão, para fechar o programa de hoje. Queria que você fechasse os seus olhos e inspirasse profundamente um desejo de compaixão, de respeito, de amor. Comece com onde o seu braço pode alcançar. A pessoa mais próxima de você. Ao inspirar, coloque a mão no seu coração, inspire e solte um desejo profundo de compaixão para o seu vizinho, que pode estar sofrendo sem você saber.
para a sua rua. Vai expandindo esse desejo para a sua cidade, para o seu bairro, para o seu país, para o seu estado, né? E que esse desejo vá crescendo dentro de você, e você, com um sorriso muito sutil, muito leve, queira que todos os povos, todas as pessoas possam conseguir ter o que elas precisam, serem respeitadas e terem paz, saúde e, de fato, que o mundo possa viver em harmonia. Faço uma inspiração muito profunda, de um desejo profundo de compaixão, que todos os povos tenham compaixão. Você está com nós. Tá, Flávia Lippe, espero que na próxima sexta a gente esteja aqui assistindo também um recuo de todo esse avanço bélico que envolve a OTAN e tantos países que fazem parte, mais a Ucrânia, mais Rússia, mas que haja aí um cessar, que haja até a semana que vem, quem sabe, algum caminho para um cessar. Em nome daquelas pessoas, em nome daquelas almas, daqueles corações, daquelas crianças, daqueles velhos, daquelas mães, daqueles pais que estão ali nesse momento. Obrigado, Flávia. Até sexta-feira que vem. Que a gente avance para a paz. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.